Boa noite a todos, em nome de Jesus. Boa noite àqueles que estão acompanhando essa reunião lá nas casas. Que a bênção, a graça do Senhor seja de maneira abundante aí sobre o teu coração, sobre a tua família. Declaramos que a graça de Deus se manifeste em vosso meio de maneira poderosa, como também aqui em nosso meio nessa noite. Estamos aí na virada do ano e como fazemos todos os anos, isso já acontece há algum tempo, sempre procuramos liberar algo profético para o ano que se inicia. Nós sempre buscamos já no final do ano a direção do Senhor para o ano seguinte. Queremos ter verdadeiramente uma revelação acerca dos caminhos por onde nós vamos andar. Eu sempre digo que uma guia profética, ela é como um Waze espiritual, é como um GPS espiritual, pelo menos para apontar para onde nós vamos caminhar. Isso nós fazemos no MAPEV, o Ministério Apostólico Vida e Edificação, há muitos anos, e desde que estabelecemos a igreja local aqui, sempre fazemos isso. Para deixar uma guia, orientação, para que a igreja possa saber onde vai estar caminhando. Algumas coisas que eu vou liberar diz respeito à casa, algumas pessoas aqui da igreja local, algumas coisas é projetado para a igreja nacional e a igreja a nível de nações também. Nós temos conexão com muitas redes apostólicas e proféticas, muitos homens e mulheres de Deus, são pessoas maduras, pessoas que conhecem a Deus e caminham com o Senhor por anos. E de uma maneira muito interessante, ao receber alguns relatos daquilo que o Espírito Santo mostrou a esses homens e mulheres de Deus, eu fico bem surpreso porque muita coisa que Deus coloca no nosso espírito, coloca no coração deles também. E eu sempre costumo colocar a data em que veio a palavra profética. Quando eu redijo ela, eu coloco a data, porque talvez alguém possa pensar, não, está profetizando a mesma coisa que aquele ministério está profetizando. Só que essas palavras chegam a mim bem depois. Há 12 dias atrás chegou algumas palavras de uma rede apostólica. E basicamente boa parte daquilo que Deus colocou no nosso coração, no meu espírito, aquele apóstolo, profeta está declarando a mesma coisa também. Eu já expliquei aqui na casa que existe um Espírito Santo. Diga ao seu vizinho, só existe um Espírito Santo. Não é mais de um. Diga a ele, ainda que existem muitas igrejas, porém o Espírito Santo é um só. Por isso aquilo que nós recebemos como impacto do Espírito, outros estão recebendo também. Diz em Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga comigo, é um mesmo Espírito, ainda que muitas igrejas. Nós liberamos alguma coisa também a nível de igreja mundial, a nível de igreja brasileira, juntamente com mais alguns apóstolos e profetas. Já foi colocado num canal chamado Cobertura Mútua. São 80 ministérios que caminham juntos num sistema de cobertura mútua. E nós colocamos algumas coisas proféticas, coisas pelo menos que eu senti da parte do Espírito Santo, que é para a igreja brasileira e também para a igreja a nível mundial. Foi colocado agora às 18 horas. Se você quiser ver outros profetas declarando algo também, está lá no canal do YouTube chamado Cobertura Mútua. Coloquei algumas coisas ali e outros homens de Deus também colocaram. E é um norte para a igreja brasileira. Se você quiser assistir isso, anote aí e esteja durante a semana entrando no canal. Pode escrever aí, Cobertura Mútua é o nome do canal. Você vai encontrar uma série lá de 3 vídeos, onde diversos profetas e apóstolos estão declarando algo de maneira poderosa para a igreja brasileira e a igreja das nações. Feche os olhos, nós vamos orar e vamos decolar na revelação do Espírito. Abra bem o teu coração para receber aquilo que vamos declarar aqui, não como uma palavra de ensino, mas com um peso profético. Vai ser uma guia a você, ao teu coração, uma guia para essa casa caminhar no ano de 2024.
Pai da glória, com temor e temor, eu me coloco diante de Ti agora. Ó Deus, não é um ensino que vamos trazer, mas compartilhar aquilo que cremos, que vem da parte do Espírito Santo. A Tua palavra diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E que essas sementes possam cair no coração, que possa ser uma semente que vai ser crida e ela vai operar sim a Tua vontade. Queremos andar em conexão com o Teu Espírito Santo. Somos de fato um povo profético, um povo com destino. E para isso temos que saber para onde estamos caminhando, para onde estamos andando, aonde estamos sendo direcionados. Nós não queremos viver sem direção, sem um rumo definido. Tua palavra diz, sem profecia o povo perde a direção. Sem profecia o povo se corrompe. Por isso precisamos sim a Tua direção e a Tua voz profética sobre nós. No nome santo de Jesus, nós oramos e declaramos que estamos com o coração aberto diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler Isaías 60, os primeiros 5 versículos. Porque já na Escritura o Espírito Santo tem colocado algo poderoso em meu coração e algo que eu creio que é projetado para a igreja brasileira e a igreja a nível mundial. Isaías 60, de 1 a 5. Levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Pois eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E nações caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor da tua aurora. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos vêm de longe, e tuas filhas se criarão a teu lado. Então o verás e estarás radiante, e o teu coração estremecerá e se alegrará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Aleluia, levanta a tua mão e diga glória a Deus. Amados, no começo de dezembro, em um dos cultos aqui, Deus deu uma visão muito clara à minha esposa. Era uma grande plantação de trigo, e os cachos estavam completamente maduros, já pronto para a colheita. E ela ficou vislumbrando aquele quadro, vendo aquela plantação de trigo, aqueles cachos todos maduros, e de repente ela vê em meio à plantação uma noiva. Eu pedi para o Guilherme, ele fez aí uma reprodução, se puder colocar uma ideia mais ou menos gráfica. E essa noiva, ela estava com vestes resplandecentes. E por que suas vestes resplandeciam? Porque era tocada pela luz, de uma maneira... Você quer falar um pouquinho sobre isso? Era tocado de uma maneira poderosa pela glória de Deus. E essa glória é refletida nessa noiva. E essa noiva nada mais é que a igreja do Senhor. É a preparação de um tempo para a colheita final. Quantos creem que estamos chegando ao tempo da grande colheita? Aleluia. Há uma diferença entre a visão e essa postagem aqui, que é próximo da visão. Porque a visão aberta, ela vê na realidade de como ela é. Assim como nós estamos nos enxergando aqui real, em movimentos, assim é a visão aberta também daquilo que o Senhor mostra. E realmente era um campo com trigo bem amarelinho, que não tinha começo e não tinha fim. E os cachos todos muito cheios de cachinhos de trigo. E havia um vento bem leve que fazia assim no trigo, sabe? Bem suave no trigo. E no meio desse trigo, nesse campo de trigo, havia uma noiva, até vestida de uma forma diferente do que nós
sempre imaginamos ou pensamos, ou que mostram também através de algum site, de alguma coisa, alguém, que são visões, cada um tem uma visão diferente. Mas essa visão, a noiva, ela estava com um vestido branco, e no tecido do vestido tinha reflexo dourado, como se fosse bolinhas douradas no vestido, e ela era toda coberta, inclusive os braços. E o véu que ela estava no rosto era o véu que as hebreias usam. Era um lenço que cobria a cabeça e contornava no pescoço. E eu vi só a silhueta do seu rosto. Eu não vi o rosto dela. Eu vi ela de lado, né? E esse trigo todo dourado, mas não era só o trigo que era dourado. Havia um sol muito forte, além do sol, cobria tudo. E ela estava no meio, aquele ventinho, aquele trigo ia para lá, bem suave, e ela ali no meio. E ela começa a dançar como as hebreias. Muito interessante. E ela olhava assim, realmente, dessa forma. O céu lindo. E ela dançava assim, sabe? Como quem já viu filmes, né? De Hebreus, de Israel. Então ela dançava assim, com as mãos assim do lado, sabe? Muito suave. Tão diferente do que se possa imaginar na dança de uma noiva, né? Era uma dança muito... não era sensual, não tinha nada. Era só com as mãos. Ela fazia assim, da outra mão para cá. Eu vi a silhueta, só isso. E ela ficou ali, né? E tomava conta de todo o espaço, um dourado que era mais do que um sol, era a glória do próprio Deus. E é muito interessante, né? Eu estava ali sentada e durante a adoração, e o Espírito Santo ministrando no meu coração. Jesus, Ele está no seu trono, e Ele olha aqui para a humanidade, olha aqui para a terra. E você sabia que Ele tem um único objetivo quando Ele olha aqui para a terra? Gente, Ele me revelou isso agora há pouquinho. Único. Você acha que Ele está interessado de como está o dólar? Você acha que está interessado como a casa que você comprou, ou o que a outra nação está fazendo, como está sendo administrado? Não. Ele tem um único interesse aqui na terra: a sua noiva, a sua igreja. Ele olha para cá e Ele está olhando para a noiva. Ele está salvando vidas para agregar essa noiva. O objetivo de Jesus é a noiva. O objetivo de Jesus é eu e você. Nós somos extremamente importantes para Ele. É interessante que podia ter muita coisa no meio desse trigal acrescentado, não podia? Mas só tinha a noiva. Então a noiva é o objetivo principal de Jesus. É as nossas vidas, é a igreja. Você é muito importante para a igreja. Nós somos importantes para a igreja. É o corpo de Cristo, essa noiva, que estamos sendo preparados para ficar igual essa, linda, maravilhosa, né? Esperando o noivo vir. Com certeza é a preparação para o noivo chegar até ela e dançarem junto, né? A dança dos judeus lá, né? Maravilhosa. Amém? Essa visão, ela reflete claramente o grande propósito de Deus nesses dias em manifestar a sua glória. Esse resplendor nada mais é que a glória do Senhor vindo sobre a igreja, de acordo com esse texto, preparando-a para a colheita final. E é interessante que a palavra que tinha vindo ao nosso coração antes mesmo dessa visão foi a seguinte: 2024 será o ano da manifestação da glória de Deus. 2023 foi o ano da frutificação. Porém, de maneira muito forte, o Espírito Santo falou conosco: 2024 será o ano da manifestação da glória de Deus. Diga isso: o ano da manifestação da glória de Deus. Agora, muitos aqui poderiam perguntar: mas apóstolo, o que é a glória de Deus? Pergunta ao seu vizinho: você sabe o que é a glória de Deus? Para responder essa pergunta, eu tenho que redarguir. Sabe o que é redarguir? É responder perguntando. Jesus gostava muito de fazer isso.
Para eu responder para você o que é a glória de Deus, você tem que responder para mim quem é Deus. Amados, Deus é indescritível. Nós não podemos definir Deus em termos de palavras. Eu posso usar tudo que é tipo de adjetivo que for, tudo que é tipo de qualidade, uma infinidade, e mesmo assim eu não vou conseguir conceituar, eu não vou conseguir definir quem é Deus. Assim é a glória de Deus também. E eu estabeleci um conceito muito simples para explicar o que é a glória de Deus. Para mim, glória de Deus é, na verdade, tudo aquilo que Deus é e aquilo que Ele faz. Então, se você perguntar para mim o que é a glória de Deus, sabe o que eu vou responder para você? A glória de Deus é aquilo que Deus é e aquilo que Ele faz. Existem duas palavras muito importantes, uma no hebraico, outra no grego, que nos dão uma luz bem clara quanto a isso. Quando você vai ler o Velho Testamento, uma das palavras usadas para definir glória é a palavra kabod, que vem de uma raiz kabed, que significa exatamente peso ou riqueza. Diga isso, peso ou riqueza. E essa palavra era usada na antiguidade para descrever uma pessoa riquíssima, alguém famoso, alguém com uma alta reputação, uma reputação ilibada, e também para referir-se a Deus. Significa também honra, força, poder, majestade, formosura, reconhecimento, santidade, grandeza, magnificência. Quando você fala glória de Deus, você está atribuindo a Ele todas essas coisas. Agora, quando você vai lá para o Novo Testamento, todas as vezes que você encontrar a palavra glória, no original grego a palavra doxa, que significa fama. Diga isso, fama, reputação, abundância, riqueza, dignidade, resplendor e honra. Em suma, o significado fundamental da glória, tanto no hebraico como no grego, implica em tudo aquilo que Deus é, os seus atributos, as suas virtudes, seu caráter, sua natureza, sua perfeição. É a essência intrínseca daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz. Então eu definiria exatamente isso. Glória de Deus é o reconhecer quem Deus é e tudo aquilo que Ele faz. E se nós estamos dizendo que 2024 é o ano da manifestação da glória de Deus, sobre nós então deve vir tudo aquilo que Deus é e aquilo que Ele faz. E essa manifestação vai ser na nossa área econômica, na área da saúde, na família, nos relacionamentos, nos seus negócios, na tua área de trabalho. É de uma maneira geral. Há uns tempos atrás fui estudar na Bíblia as manifestações da glória de Deus. E eu vi que a glória de Deus ela se manifesta de diferentes formas. Existe uma infinidade. Agora, as mais fortes que eu encontrei foram 12 manifestações. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 16, 10, o Senhor manifestou a sua glória, diz ali, na nuvem de glória. Diga isso, nuvem de glória. Quando Salomão foi inaugurar o templo, lá em 2 Crônicas 5, diz a palavra que a glória de Deus encheu aquele lugar. A nuvem da glória estava ali. De fato que os sacerdotes nem conseguiam ministrar. Na Bíblia aparece também a glória de Deus como fogo da glória. Isso está bem claro lá no livro de Êxodo. Quando Moisés viu a glória de Deus numa sarça, aquele fogo, ele queimava, mas não consumia a sarça. Lá em Êxodo 13, 22, ele vê novamente o fogo da glória. Aquele mesmo fogo que ele contemplou lá no Monte Sinai. No capítulo 24 também, a glória de Deus se manifestou em fogo.
Quantas vezes nós ministramos aqui sobre o batismo de fogo? Sabe o que é o batismo de fogo? Pergunta ao seu vizinho, o que é o batismo de fogo? Diga a ele, nada mais é que o batismo na glória de Deus. Isaías 6, aparece ali a glória celestial. Isaías contemplou a glória de Deus. E esse mesmo nível de glória, João viu lá na ilha de Patmos. Se você estudar o capítulo 1, capítulo 4 e o 5 de Apocalipse, você vai ver que João teve um contato direto com a glória de Deus, ou seja, com o próprio Deus. Pegamos aqui na mensagem de Natal, lá em Lucas capítulo 2, aqueles pastores no campo tiveram uma visão de quem? Da glória angelical. Anjos se manifestaram. Glória a Deus nas alturas, paz na terra para com os homens. Diga ao seu vizinho, diga a ele, aqueles pastores viram a própria glória de Deus se manifestou numa teofonia, numa maneira angelical, através daqueles anjos. Ezequiel capítulo 1, a visão que ele teve do Senhor, o seu chamado ministerial. O Senhor se manifesta a ele como uma luz, um resplendor intenso. Era a glória de Deus. Certa ocasião, lá em Êxodo 33, 14, Moisés diz que o Senhor ia com ele. E a presença de Deus era tão tangível, que era palpável, ao ponto de chegar e conseguir tocar a presença de Deus. Diga ao seu vizinho, muitas vezes a glória de Deus virá de maneira tangível, em que você pode até tocar. Salmo 29, 2-9. O Senhor manifestou a sua glória através da sua voz. E diz a palavra, quando o Senhor libera a sua voz, os montes tremem. A sua voz faz rachar os cedros do Líbano. A voz do Senhor é poderosa. João ouviu a voz do Senhor, era como a voz de muitas águas. Tudo isso é glória de Deus. Êxodo 33, 18-19 diz que Moisés, ele viu a bênção e a bondade de Deus. Que coisa interessante. Coisas abstratas, de repente, se tornou visível. Diga ao seu vizinho, Deus é poderoso para fazer com que aquilo que é abstrato se torne algo visível, algo até palpável. E Moisés, ele conseguia palpar a bênção e a bondade de Deus. Em Atos 2, diz lá que a glória de Deus foi manifesta no meio do povo, com sinais e prodígios. E eu creio que 2024, uma das formas que Deus vai manifestar em nosso meio a sua glória, vai ser através de sinais fortes, de cura, poder de Deus, milagres extraordinários, renovação, trazer resoluções de coisas que a nós era impossível, eram inexplicáveis. Efésios 1,17 diz que o nosso Pai Celestial, Deus Pai, Ele é o Pai da glória. Diga isso, Deus a quem eu sirvo, Ele é o Pai da glória. Salmo 24, 7-10, acabamos de cantar aqui. Jesus é quem? O Rei da glória. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para quem tem quem? O Rei, Jesus, o Rei da glória. É interessante aí, parece que é um diálogo, uma conversa entre os portais. Que portais são esses? Me responda algo. Desde quando porta tem cabeça? Pergunta ao seu vizinho, porta tem cabeça? E ali diz, levantai, ó portas, vossas cabeças. Quem são esses portais? Chacoalhe seu vizinho e diz assim, é eu e você. E através de nós que vai entrar o Rei da glória.
1 Pedro 4,14. O Espírito Santo, diz ali, é o Espírito da glória. Você está vendo como é difícil definirmos o que é a glória de Deus? São todas essas qualidades, todas essas manifestações, todos esses adjetivos. Existem 8 bênçãos que estão declaradas aqui nesses 5 versículos. Coloque lá novamente o Isaías 60. Verso 1 diz assim: levanta-te e resplandece. Duas coisas importantes aqui. 2024 vai ser o ano que eu e você temos que levantar. Diga ao seu vizinho: esse ano é um ano que você tem que se levantar. E se levantar significa tomar ação, uma atitude, não é estar passivo. A outro texto é assim: levanta-te do pó, ó Sião, rompe com as tuas cadeias. Esse ano vai ser o ano que você tem que levantar do pó, sacudir a poeira, levantar a tua cabeça, ficar em pé, sair exatamente de uma posição estática, sair da inércia, sair da passividade. Aí a segunda coisa que ele diz aqui: resplandeça. Levanta-te e resplandece. Por quê? Segundo lugar, a glória de Deus é nascida sobre ti. Olha bem para o seu vizinho e diga para ele o seguinte: nesse ano de 2024, a glória de Deus vai ser manifesta em você. Que coisa tremenda! 2 bênçãos aqui extraordinárias. Terceiro lugar, veja o verso 2: pois eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Densas trevas virão sobre a terra. Satanás tem em suas mãos uma agenda apontado contra as crianças. O nível de moralidade vai chegar numa proporção tão alta que você nunca viu até hoje. Semana passada o Espírito Santo falou algo ao meu coração. Essa decisão do Papa Francisco, no sentido da aceitação de casamento do mesmo sexo, vai provocar uma cisão, uma divisão muito grande na Igreja Católica. Porque existem católicos que amam o Senhor, existem católicos zelosos. E isso vai mostrar quem é quem. Muitos católicos se voltarão ao Senhor, como eu já vi o pronunciamento aí de mais de 10 padres que se colocaram totalmente contra, e que vão ser fiéis à palavra de Deus. Isso vai provocar uma distinção daquele que serve e daquele que não serve. E a agenda LGBT, ela vai tomar uma repercussão tão forte. O nível de moralidade vai subir de uma maneira tão grande. A obscuridade virá sobre a terra em todos os sentidos. Mas a promessa de Deus é essa: porém sobre ti virá surgindo a glória do Senhor. A glória do Senhor se verá sobre a igreja. A luz, ela brilha onde? Nas trevas. Diga isso: a luz brilha nas trevas. Outra bênção tremenda, essa aqui, versículo 3 e 4. As nações caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os seus olhos e vê, todos eles se ajuntam e vêm a ter contigo teus filhos que vêm de longe, e tuas filhas se criarão ao teu lado. Quando ele diz aqui, por exemplo, as nações caminharão para a tua luz e reis para o resplendor da tua aurora, eu sinto claramente que muitas pessoas em posições
de autoridade serão alcançadas, salvas e se renderão ao Senhor. Quando você vê de repente, nós já temos um registro na história, quando alguém que é temente a Deus, é eleito, um presidente, uma mulher na presidência, coloca a nação toda em oração, leva a nação toda a temer o nome do Senhor. Lembra o que foi feito no Haiti? Pela voz de um presidente, estabeleceu um dia nacional de oração, arrependimento e jejum. Eu creio que a glória de Deus vai tocar de maneira tão forte, e ainda reis ímpios serão tocados, se renderão ao Senhor e serão alcançados pela graça de Deus. Haverá um evangelismo aqui, uma colheita poderosa, porque diz: levanta ao redor os teus olhos e vê, todos eles se ajuntam e vem ter contigo. Aleluia, a luz que nasce na igreja, em meio a uma obscuridade, a uma nação, a países, a um globo terrestre que está na corrupção, na imoralidade, na sujeira. De repente surge em meio à igreja a glória de Deus. Isaías diz: de Sião, da igreja, sairá a lei, e as nações caminharão, aleluia, a luz que nasce dentro da igreja. Diga ao seu vizinho: Deus está levantando uma igreja gloriosa. Amados, Deus não está preparando a igreja para provocar um rapto secreto, não. Mas está preparando a igreja para resplandecer aqui. Aquilo que ensinaram a você, que o diabo vinha, destruía tudo, mas o Senhor vinha recolher a sua igreja e ficava tudo aí para o diabo. Mentira, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia ensina que é uma igreja restaurada, poderosa, que conhece a manifestação da glória de Deus, que vai lutar fortemente contra as trevas, e ela vai sair vitoriosa. A igreja está sendo preparada para um tempo de glória, e vai resplandecer a glória de Deus vivo. Uma sexta bênção aqui: muitos filhos pródigos voltarão para as suas casas. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos vêm de longe e tuas filhas se criarão ao teu lado. Quantos aqui têm filhos inconversos? Filhos que talvez conheceram o Senhor e se desviaram. Mas quando a glória de Deus vem, diz aqui essa promessa: esses filhos virão e se ajuntarão a ti. Virão de longe, não importa onde estejam. Serão compungidos pelo amor do Senhor, serão tocados pelo Espírito do Senhor, serão tocados pela glória que se manifesta na igreja, na casa de Deus. E esses pródigos voltarão. Levante uma das tuas mãos e diga comigo: 2024 é o ano em que os pródigos começam a voltar para a sua casa. Santo é o nome de Jesus. Verso 5. Outra promessa aqui: então verás e estarás radiante o teu coração, e o teu coração também será e se alegrará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Duas bênçãos aqui. Haverá um tempo de grande alegria no meio do povo de Deus, de acordo com Isaías 65. Levanta as suas mãos e diga: é tempo de alegria e regozijo. Os dias de luto estão passando, os dias de tristeza, os dias de depressão, os dias de vale estão findando, porque é um novo tempo, e a alegria do Senhor virá de maneira poderosa. E verso 5 ainda diz: as riquezas das nações a ti virão. Pergunta ao seu vizinho: o que significa quando diz que as riquezas das nações virão a ti? Isso nada mais é que uma transferência de riquezas. Aquilo que Deus começou a fazer em algumas pessoas aqui da casa nesse final de ano, dezembro, em termos de cancelamento de dívidas. Tinha pessoas aqui com dívidas altíssimas, foram chamados para a negociação,
Alguns pagaram 25%, menos de 20%, bem menos da metade. Com quantos aconteceram isso? Aqui na casa, muitas pessoas. Sabe por quê? É o anúncio de algo que virá em 2024 de maneira plena. 2024 é o ano de remissão de dívidas. E aquilo que vimos em dezembro foi primícias, uma pequena amostra daquilo que virá de maneira intensa. Isaías 60 diz: e as riquezas das nações, elas virão a ti. Levante uma das suas mãos e diga: transferência de riquezas. Para essa casa aqui, todos os anos nós buscamos com muita sensibilidade ao Espírito Santo e com a percepção profética profunda aquilo que Deus tem preparado para a igreja local aqui, como também para o ministério MAPEV, que tem a função de abençoar o corpo de Cristo, abençoar outras igrejas. Queremos saber o que Deus tem sempre para o ano seguinte, e a palavra que veio de maneira clara para nós: 2024 é o ano da manifestação da glória do Senhor. Aleluia. E nós procuramos compartilhar isso com a casa. Vamos pregar algumas vezes sobre isso. Há muitas pessoas que nos seguem nas redes sociais. Há pessoas aqui do Brasil, fora do Brasil, quando vai chegando aí finalzinho de dezembro, já perguntam: já tem a palavra profética para o ano que vem? Me manda uma cópia. 6 folhas aqui. Quem quiser aqui da casa, nós vamos mandar na íntegra, para que você possa estar observando durante o ano todo aquilo que o Espírito Santo tem falado. Então tem muitas pessoas que bebem do nosso ministério. Nós enviamos às pessoas também essa palavra. Agora, nós aqui no Ocidente, eu sempre digo que nós desfrutamos de uma dupla bênção. Primeiro, é muito importante que você entenda um pouquinho acerca de como funciona o calendário de Deus. Por que eu procuro basear dentro do aspecto profético, aqui como alguém que é do Ocidente, olhando um pouco para Israel, as coisas que estão acontecendo lá? Porque Israel, amados, para nós é uma marca, uma figura, e é algo profético que vem de Israel a cada ano para nós. Agora, algumas coisas que eu preciso esclarecer aqui nessa noite. Eu e você, todos nós, estamos na nova aliança. Nós não vamos aplicar aquilo que é cerimonial, aquilo que é cívico, que foi decretado ao povo de Israel. Na nova aliança não tem lugar. Nós não vamos estar de maneira nenhuma realizando aquelas coisas, porque as festas, as datas cívicas, muitos rituais judeus se cumpriram em Cristo. Diga ao seu vizinho: você sabia que Cristo é o cumprimento da velha aliança? Por exemplo, quando nós tratamos de Páscoa, eu estou na nova aliança, eu não preciso celebrar a Páscoa. Por quê? Ela se consumou em Cristo, Ele é a nossa Páscoa, está lá em Coríntios. Eu tenho que crer nele, me alimentar do Cordeiro Pascal, pronto, estou salvo. Pentecostes é o Espírito Santo sobre nós. Tabernáculos, João 7 diz que Jesus se tabernaculou em nós, e esses rios vão fluir como água viva. Tanto é que João Batista, quando viu Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu não preciso mais sacrificar cordeiro, eu não preciso fazer mais nenhuma celebração. Agora, eu olho para as experiências do Velho Testamento e eu tiro dali os princípios que eu vou aplicar na nova aliança, na minha caminhada com Deus agora. São princípios figurativos. Então eu tenho duas maneiras, nós temos que ter duas maneiras. Quando vemos a lei mosaica, aquilo que eles realizam, nós temos que ter duas atitudes. Primeiro, uma atitude de muito respeito, porque há alguns judeus em que
o véu ainda permanece diante deles. E eles não aceitaram Jesus como Messias. Não aceitaram aí o Yeshua HaMashiach como Salvador. E eles praticam ainda todos aqueles rituais até hoje. Agora nós temos que respeitar, pois não tiveram a visão aberta no sentido de realmente entrar na nova aliança. Em segundo lugar, da mesma forma que temos que ter esse respeito, nós temos que ter um cuidado para não judaizar a nova aliança. Que o movimento messiânico muitas vezes pode pegar algumas coisas que foi dado de uma maneira cívica, né, de uma maneira ritualizada, os judeus, e a gente de repente queria trazer para a nova aliança. Nós não vemos necessidade de ninguém sacrificar cordeiro para perdão de pecados. O sábado, por exemplo, o Shabat, Jesus é o nosso sábado. Diga ao seu vizinho: se você está em Cristo, você já encontrou um lugar de descanso. Está entendendo bem? Então eu não posso me tornar um judaizante. Então, ao mesmo lado que eu tenho um respeito por aquele judeu que não está na nova aliança, não é um judeu messiânico ainda, eu respeito as coisas que ele pratica pela falta de entendimento. Por outro lado, eu tenho um cuidado de não trazer essas coisas para colocar dentro da nova aliança. Agora, quando eu falo acerca do calendário judaico, o que eu quero tirar dali são alguns princípios, porque o judeu leva muito a sério. Eu expliquei aqui na mensagem de Natal que o calendário bíblico é totalmente diferente do calendário romano, do calendário grego, gregoriano. É totalmente diferente aqui do nosso calendário no Ocidente. E o judeu procura vivenciar exatamente o calendário de Deus. Quando você estuda em Gênesis, por exemplo, o que diz os primeiros 2 versículos? No princípio criou Deus o céu e a terra. E no verso 2, a terra era sem forma e vazia. O que você entende desses 2 versículos? Que há um período muito grande do versículo 1 e 2. Há um intervalo ali. Naquele intervalo muitas coisas aconteceram, que levou a terra a ficar sem forma e vazia. Foi exatamente naquele intervalo que teve a queda de Satanás, houve julgamento de anjos que pecaram. Está tudo naquele intervalo. E no verso 2 começa então um tempo agora de reembelezamento e recriação da terra. Versículo 3 em diante é a restauração da terra. E foi ali que o Senhor então criou Adão e Eva. E o calendário de Deus começa a contar a partir dali. E o judeu leva a sério isso. E o nosso ano de 2024, no calendário judaico, começou exatamente no dia 15 de setembro, o ano 5.784. Então faz exatamente 5.784 anos da restauração, reembelezamento da terra e da colocação de Adão e Eva. Os animais pré-históricos, existiram todos. Está tudo dentro daquele intervalo entre o versículo 1 e 2. E o judeu leva a sério isso. E até o dia de hoje é assim que eles contam os anos. Um mês muito importante no calendário judeu é o mês de Elul. Dia 29 do mês de Elul é o último dia no calendário judaico. Para nós caiu 15 de setembro desse ano. E nesse 29º dia desse mês, ao entardecer, um judeu olha para o outro e diz: feliz ano novo, próspero ano novo. Que seja um ano de bênção sobre a tua vida. Aquilo que nós fazemos dia 31 de dezembro, à meia-noite,
Eles fazem dia 29 do mês de Elul ao entardecer. E começa o ano novo. E vem o primeiro mês do ano, o mês de Tisrei, com a linda festa de celebração, com muita festa, muitas comes e bebes. É o Rosh Hashanah. E nós tivemos a primeira vez que fomos a Israel, fomos em Rosh Hashanah. É o ano novo. E dali alguns dias já veio o Yom Kippur, o dia do perdão. É assim que eles consideram até o dia de hoje. Agora, para nós tem uma implicação profética. Eu disse há pouco que nós temos duas bênçãos. Aquilo que vem dentro dessa experiência no calendário deles, porque traz um apontamento profético para nós, como aquilo que os apóstolos e profetas, homens maduros que caminham com Deus, trazem em termos de percepção para o ano que se inicia. E a nossa guia profética é baseada sempre nesses dois aspectos: aquilo que Deus nos mostra profeticamente, e que geralmente está totalmente em linha com os apóstolos e profetas, e aquilo que o calendário judaico aponta para nós. Esse ano que está sendo terminado, nós falamos aqui na passagem do ano, na virada, que era o ano 5.783. E cada número dentro da numerologia hebraica é representada por uma letra. E essa letra, ela é representada por uma figura. Esse ano estamos terminando 5.783, 80. O número 80 é representado por uma boca. A letra é Gimel, para o número 2, representado por um camelo. E nós ensinamos na casa que seria o ano estamos numa década de proclamação, um nível maior de adoração, um nível maior de intercessão, um nível maior de proclamação da palavra, um nível maior de confissão da palavra de Deus. E que seria para nós o ano dos camelos. Camelo fala de força, fala de resistência, fala de provisão. E quanta provisão veio para essa casa. E agora, esse ano que se iniciou, 2024, é o ano 5.784. Vou pedir para que seja colocado uma projeção. – 5.784 é o número 2024. 80, essa década de 80. É a letra representada pela letra P no abecedário hebraico. E é representado exatamente por uma boca aberta. Continuamos aí caminhando num tempo de proclamação. Você vai ter que proclamar a palavra para aqueles que não conhecem a Deus na tua casa. A tua oração vai ter que ser num nível maior. Falei há pouco que as trevas cobrirão a terra, e será um tempo determinante para a igreja, onde ela vai ter que se levantar com muita oração e intercessão. Tempo de guerra, oração guerreira. Tempo de confissão da palavra, louvores e adoração num alto nível, bem maior do que nós já experimentamos agora. É o que Deus vai requerer ainda nessa década. Número 4. É a letra Dalet. E Dalet é representado por uma porta, ou um portal, um véu. Isso indica que será um ano de portas abertas, mas também de portas fechadas. Diga ao seu vizinho: 2024 será o ano de portas abertas e portas fechadas. Vocês estão vendo como isso tem uma implicação profética? Para mim interessa o calendário bíblico. É o que eu considero. Desde o estabelecimento de Adão e Eva no jardim até o tempo de hoje. Eu olho para o calendário de lá.
Israel é figueira, é um sinal para nós. A Bíblia diz que nós temos que olhar para a figueira. Eu não vou fazer os rituais, praticar os rituais, eu não vou me judaizar, mas os princípios, a essência, que aponta para as realidades da nova criação e do cristianismo, sim, eu vou atrás disso. Pergunta ao seu vizinho: você sabe o que significa uma porta aberta? Pergunta a ele: você sabe o que significa uma boca aberta? Diga a ele: é uma boca que não pode calar-se. Olha bem para ele, isso fala da tua proclamação, do clamor que deve estar nos teus lábios, do subir de nível de oração e intercessão. Diga a ele: fala de adoração pela tua boca no nível mais alto. Eu quero declarar nessa noite de maneira profética. No final nós vamos liberar algo aqui para o Ministério de Louvor. Nesse ano, em nome de Jesus, começa um mover tremendo em meio à adoração e oração aqui nessa casa. Não será mais uma simples experiência como nas segundas-feiras, mas um tempo de proclamação de alto nível. Porque boca aberta fala exatamente disso. Um novo nível de proclamação do Evangelho, o rio da oração crescendo, a intercessão crescendo nessa casa. Levante uma das suas mãos bem alto e diga: a minha boca não estará calada, ela estará aberta para de uma maneira intensa orar mais, interceder mais, clamar mais, louvar numa escala maior, adorar e testemunhar acerca do reino de Deus com a nova unção. Aleluia. Agora, porta, Dalet, número 4, representado pela porta, pelo umbral, portal. Porta na Bíblia fala de muitas coisas. Há muitas implicações proféticas com relação a uma porta. Salmo 24, 7 a 10. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará quem? O Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Aleluia, o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará quem? O Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse Salmo 24, esses versículos, tem tudo a ver com a palavra para essa casa nesse ano. 2024, o ano da manifestação da glória de Deus. Diga ao seu vizinho: nesse ano, Deus quer usar você como uma porta para que a glória de Deus venha em tua vida e através de você. Quando nós entramos pelas portas corretas, estaremos alinhados com Deus. E é assim que nós vamos conhecer quais são os planos e os propósitos de Deus para nossas vidas. Só podemos conhecer os planos e os propósitos de Deus quando entramos pela porta certa, pela porta correta. E para mim particularmente, portas abertas fala exatamente de grandes oportunidades que são colocadas diante de nós. Eu preguei aqui certa vez que muitas vezes Deus a nós não abre uma porta, abre um portal. E esse portal pode estar simplesmente em cima do encontro que eu tive com alguém. Uma conversa com um cliente que apareceu. Uma reunião que eu fui sem pretensão nenhuma, sem saber o que aconteceria ali. Um congresso espiritual que definiu algo para a minha vida, para o resto do meu destino profético. Há momentos que eu viajei longe para participar de um evento, e quando eu saí, para mim era mais um evento, mas a verdade era uma grande porta, um portal que estava se abrindo
para a minha vida e que mudou completamente, estabeleceu o destino. Muitas vezes essa porta pode vir através de um telefonema, uma mensagem que você recebe lá no WhatsApp. Alguém se torna teu cliente, quem sabe ele vai definir todo o sucesso do teu negócio para o restante da tua vida. Diga ao seu vizinho, você tem que discernir claramente as portas, aquelas que vêm de Deus, mas também você tem que discernir as portas que não são de Deus e que devem ser fechadas. Então esse ano 2024, quero declarar de maneira profética, sobre muitas pessoas será, aleluia, um ano de portas abertas. Mas para alguns será um ano de portas fechadas. Deus vai fechar aquela porta que não é produtiva, aquela porta que traz embaraço para você. É uma porta que leva você a caminhar não alinhado com Deus. É uma porta que vai levar você muitas vezes a viver no caos, fora do êxito, fora da vontade de Deus. Diga ao seu vizinho, 2024 é o ano de portas. Muitas vezes quando uma porta é aberta diante de nós, sabe qual o propósito de Deus? É que eu possa subir, ser levado para uma outra dimensão. Porque a porta, ela estabelece uma transição entre duas experiências. Onde eu estou agora e onde Deus quer me levar. João, ele teve uma visão maravilhosa no capítulo 5. Ele viu uma porta aberta e ele ouve a voz do Senhor: sobe cá e mostrar-te as coisas que hão de acontecer. Se ele não entrasse, não subiria e jamais veria as coisas que haveriam de acontecer. Diga ao seu vizinho, quando Deus abre uma porta diante de você e você sobe, você vai ver coisas que você não viu antes. Veja lá, isso aí está em Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu vira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas, aleluia, deve acontecer. Deus fala: João, sobe aqui. E quando nós subimos, vamos mais além. Vamos ver além daquilo que estamos vendo até então. Você vai ter uma nova perspectiva. Diga ao seu vizinho, diga a ele: porta aberta é uma chamada para você subir mais alto. E é estabelecida uma transição na tua vida entre duas experiências. Que nessa noite teus olhos espirituais possam ser abertos. E que não seja simplesmente uma passagem de ano aí de 2023 para 2024. Mas que você veja um limiar entre duas experiências. Uma transição. Saindo de uma experiência para algo maior. Você vai começar a ver coisas que você não viu até então. Deus quer levar você a uma nova dimensão, a uma nova revelação. Isso fala de portas. E havia de coisas que o Espírito Santo colocou em meu espírito. Coisas que sucederão. Algumas coisas aqui na igreja, outras coisas fora. Nesse ano agora de 2024. Segundo Crônicas 20:20 diz assim: crede no Senhor e nos seus profetas, e prosperareis e estareis seguros. Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sai da minha boca, ela cumprirá o desígnio para a qual ela foi enviada. Eu falei no domingo passado aqui que nós
profetizamos aqui na casa, trazemos um peso profético. É aquilo que o Espírito testifica no nosso espírito. E para mim, para nós, é uma bússola, é uma guia. E quem está ouvindo não é obrigado a colocar em ação aquilo. Mas se ela crê com a palavra de Deus, ela vai procurar colocar e vai prosperar nisso. E até um exemplo. Você vai em um lugar, você liga lá, o Waze liga lá o GPS, e ele vai indicar um caminho para você. Agora, se você não quiser ir por ele, não, vou tomar aquele ali, eu já conheço, é um atalho, vou por lá. E acaba indo num lugar que você não queria. E que talvez vai te levar ao destino, mas vai triplicar. Diga ao seu vizinho, uma guia profética é como uma bússola. Diga assim, é o teu Waze espiritual. É nesse propósito então, que nós liberamos. No início, no final do ano 2022, a gente profetizou coisas tremendas aqui para casa. E na vida de muitos se acompanhou. Alguns já na metade do ano estavam acompanhando. Deus não fará nada, diz lá em Amós 2:7, sem antes revelar isso a quem? Aos seus profetas. Alguns programas da televisão, na última semana de dezembro, você sintoniza um canal, está cheio de feiticeiro e bruxo. Fazendo o quê? Trazendo previsões, prognóstico de trevas para o ano que se inicia. A maioria são prognósticos o quê? De morte, de destruição. E por que o Filho de Deus não vai ouvir os profetas do Senhor? Os homens que caminham com Deus. Se a Bíblia diz aqui em Amós 2:7 que o Senhor não fará nada sem antes revelar os seus profetas. Homens e mulheres de Deus, gente, que para receber a impressão profética de Deus, faz jejum de semanas. Em Colorado Springs, tira um tempo de oração e jejum longo, gente, para ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo pode falar aos seus servos, e a Bíblia diz aqui de maneira bem clara. É uma classe de pessoas, profetas de Deus. Então eu quero deixar 20 percepções proféticas para você aqui. Depois eu posso dar por escrito. Eu creio que 2024 haverá uma aceleração de grandes catástrofes na Terra. Final de 2022, falamos que 2023 aconteceria muita coisa nesse sentido. E já no começo de janeiro já começou a acontecer. E agora vem claramente que vai haver catástrofes, ou seja, tsunamis, furacões, terremotos, em lugares que nunca houve antes. Em lugares que parecia impossível alguma coisa dessa acontecer. A terra, na verdade, amados, ela está reagindo. E a igreja do Senhor vai ter um papel muito importante nisso. Ainda que a palavra do Senhor diz que os juízos do Senhor são justos. No entanto, Tiago 2,13 diz que a misericórdia faz o quê? Triunfa o juízo. Levante as suas mãos e diga: a misericórdia triunfa o juízo. E aí nós vamos entrar como corpo de Cristo. Não estou dizendo só a igreja aqui, mas o corpo de Cristo em toda a terra, num momento de intercessão, para desviar o furor. Porque há nações que não temem a Deus. Há nações completamente ímpias. Há nações que não são ovelhas. São nações cabritas. E o juízo é derramado sobre eles. Agora, cabe à igreja ter um papel intercessório. Número 2. Ouça isso. Aquilo que você está percebendo, o que o Hamas está fazendo com Israel, a atitude do Hezbollah. Ouça isso agora.
veio claramente no meu espírito uma forte ação do espírito de Amã. O ódio, a perseguição aos judeus. Haverá um aumento de antissemitismo. Mas de que maneira esse espírito de Amã vai agir? Levando ao aumento do ódio contra os judeus, o antissemitismo. Através do ódio que vai começar a crescer cada vez mais em muitas nações. E isso será disseminado de maneira muito forte pelos meios de comunicação, jornais, periódicos. Vão noticiar isso. E o ódio com relação a Israel vai aumentar cada vez mais. A ação do espírito de Amã, que já age muito tempo atrás, lá dentro do Egito, quando o faraó queria destruir os judeus. Agora, qual vai ser a minha e a tua postura? Atenção, as pessoas que fazem parte da oração nas segundas-feiras aqui, comecem a levantar orações por Israel. Salmo 122 tem que tomar um sentido forte, versículos 6 a 9. Orai pela paz de Jerusalém, prospere aqueles que te amam, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz dentro de ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Elevar o nível de oração por aquela nação, confrontar o espírito de Amã, o ódio que nasce nos corações de muitos governantes, e lembrar-se sempre da palavra que o Senhor deu a Abraão, ainda mesmo antes de firmar a aliança. Capítulo 12 de Gênesis, verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Hugo Chávez se levantou com um ódio terrível com relação aos judeus. No mesmo lugar físico onde ele se levantou com os judeus, foi ali que ele tombou com um câncer irreversível. Procurou os maiores bruxos da Venezuela, tudo que é tipo de médico, sem solução. Abençoarei os que te abençoam, mas amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E há nações que têm amaldiçoado a Israel. E esse ódio ele vai crescer muito forte nesse ano de 2024. Terceira imposição, o aumento da degeneração social a nível mundial será visível, com o fortalecimento da perversão sexual como nunca houve antes, principalmente dentro da agenda da cultura LGBT, após a decisão pronunciada pelo Papa Francisco. 2024 começa isso. Quarto lugar, abalos políticos se empurrando cada vez mais para uma centralização quanto ao estabelecimento de governos globais em blocos de países. É o que a esquerda está tentando fazer no Brasil, aglutinando cada vez mais a questão do Mercosul, querendo trazer a União Europeia para dentro desse bloco. Está havendo a resistência porque há toda uma intenção de Satanás no sentido de globalizar o governo para que haja cada vez mais uma centralização. Isso é plano para ter um domínio tirano sobre as nações. Intercessores estratégicos, eles ouvem a Deus, mas eles têm que acompanhar as notícias, gente. Tem que ver o que os jornais estão dizendo. Tem que assistir os noticiários para saber o que está acontecendo. Para interceder com inteligência. Diga ao seu vizinho, intercessores estratégicos são fazedores de história. E eles podem mudar a história de uma cidade e de uma nação. Número 5. Abalos e crises econômicas. No Brasil, uma recessão. E tudo isso provocando um desemprego e uma queda na renda familiar. E assim a ditadura econômica
vai envolvendo cada vez mais as nações. Por isso hoje já existe aí blocos de nações, o BRICS, por exemplo. A Argentina não quis entrar de jeito nenhum, porque tem agora um governo de direita. Mas os países de esquerda estão no BRICS, estão se unindo cada vez mais. Falam em você ter uma moeda única. Tudo isso faz parte da globalização, gente. Isso aí diante dos nossos olhos. Número 6. Um avanço na tecnologia espiritual. Aquilo que é chamado de inteligência artificial. Satanás já tem em mãos uma agenda, gente, com o objetivo de alcançar principalmente as crianças. E pais proféticos que temem a Deus, têm um olhar profético, eles vão agir com muito discernimento e cuidado com seus filhos. Ainda em relação às crianças, Satanás tem estabelecido planos para atingi-las. Através das escolas, estão disseminando nas crianças da mais tenra idade todos os fundamentos da cultura LGBT. O entretenimento, os joguinhos aí de celular. Gente, tem que ter discernimento muito forte. Satanás tem uma agenda programada para destruir de maneira massificada as crianças. Temos que agir realmente com discernimento. Momentos de oração. Um trabalho com criança não vai ser simplesmente ali passar uma historinha. Não, uma ministração com imposição de mãos, para que sejam cheios do Espírito Santo, para que essas pessoas possam fluir no rio de Deus, sejam batizadas com o Espírito, com fogo. Aleluia. Filhos que amam a Deus, que conhecem o Senhor. Diante dessas coisas, eu entendo que nós vamos ter um papel dominante e muito sério. De que maneira? Tendo cada vez mais uma vida cristã radical. Diga ao seu vizinho, se precisa ter uma vida cristã radical. Sabe o que é vida cristã radical? É uma vida com raízes. Raízes profundas em Jesus. Isso que vai garantir o temor do Senhor na tua casa, na direção dos teus filhos. E 3 coisas tem que estar forte no teu espírito, em diante de todas essas coisas aí acontecendo. Levante uma das suas mãos aos céus e diga: Deus está comigo. Não tenho medo, não tenho temor, e sou vencedor. Declare uma vez mais bem alto: Deus está comigo. Não tenho temor, e sou um vencedor. Com relação à casa aqui, 7ª imposição: a glória de Deus será manifesta aqui. E nas famílias, na saúde, na área econômica, nos relacionamentos familiares, na provisão, porque a glória de Deus, amados, se manifesta de maneira prática, trazendo cura física, cura emocional. Com relação à manutenção, glória de Deus se chama provisão, restauração familiar. Número 8, os tempos de intimidade com o Senhor abrirão caminho para a sua glória. Porque a palavra de Deus diz, né, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Está falando de intimidade. Nesse ano, a tua intimidade com o Senhor tem que crescer. E Ele bate a porta. Se você abrir, vai entrar e cear com você, e você vai cear com Ele. Número 9. 2024 será um ano em que o que está fechado se abrirá. O que está fechado no teu ministério? Na tua família? No teu trabalho? Na vida espiritual? Receba isso no Espírito, que vai ser um tempo de abertura. Quem sabe na tua família tem corações fechados, parentes que não se convertem ao Senhor, estão fechados, têm tentado há anos. Olhos fechados. Talvez você enxerga um pouco mais,
mas eles são cegados pela religião, não conseguem ver o que você está vendo. Isso desespera você. Entenda que 2024 vai ser um tempo de abrir os olhos. Ouvidos fechados se abrirão. Aleluia. Porque é um tempo de portas abertas, de abertura. Outra coisa importante que você tem que entender: 10ª imposição. Muitas vezes portas, elas são abertas porque alguma coisa tem que sair das nossas vidas pessoais, das nossas casas, das nossas famílias. Para que você receba algo novo, algo velho tem que sair. O comportamento mundano, quem sabe relacionamentos tóxicos, a coisas demoníacas. Porque antes de você receber algo da parte de Deus, algo que está ligado a você, da tua carne, da tua alma, ou até demoníaco, tem que sair. Levante uma das mãos e diga: para que a glória de Deus entre. Talvez algumas coisas tenham que sair da minha vida. Então há portas pelas quais deve sair, e há portas pelas quais deve entrar. Número 11. Crentes fiéis verão a manifestação da glória do Senhor. Verão o inesperado chegar. Verão aquilo que não é comum. Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram. Coisas que não subiram aos seus corações. São essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Outro detalhe importante, nesse ano aí de Dalet, número 4, que é representado por uma porta. Guarde isso. Uma porta, quando é fechada por Deus, sabe por que ele está fechando? É para me proteger. Diga ao seu vizinho: quando Deus fecha uma porta diante de você, é para te proteger. E se você vê que Deus fechou uma porta, não murmure, não fique se queixando. Levante a tua mão e glorifica a Deus, porque saiba que é Deus que está protegendo você das ameaças de fora. Agora, há muitos que não entendem isso e acham que aquilo está acontecendo para fazê-lo mal. Deus fechou a porta para nos proteger, porque Ele cuida de nós e nos ama. E Deus sempre verá lá na frente. Ele vem além daquilo que você vê. Diga ao seu vizinho, diga se você sabia que Deus sempre vê além daquilo que você vê. E já foi vendo o desastre que pode vir, Ele já fecha de antemão essa porta. Por quê? Porque te ama. Porque somos filhos. 13º, essa aqui vai para os líderes de células daqui da casa, para os dirigentes e co-dirigentes, líderes e co-líderes da casa de Cornélio, que é a nossa célula. Guarde isso. Líderes e co-líderes das células casa de Cornélio devem agir como sentinelas e com discernimento, quando perceberem que qualquer forma de pecado jaz à porta da célula. De prontidão, sentinela. E quando perceber que coisas podem vir para trazer prejuízo à célula, vocês vão funcionar como sentinelas, como atalaias, e discernir quando o pecado jaz à porta. 14º, diante das notícias horríveis dos noticiários, das coisas produzidas por esse tempo de obscuridade que está nas nações, saber que sobre você virá surgindo a glória do Senhor. Alô? A pilha não foi programada para 6 horas. Foi só para 2. Está acabando aqui. Porque esse ano é o ano da glória do Senhor.
Então, diante dessas coisas, saiba que sobre você virá a glória do Senhor. Apesar das notícias horríveis. 15º lugar. Aqui nessa casa, esse ano 2024, será um ano em que a palavra de Deus deverá ter um alto lugar em nossas vidas. É um ano onde você vai ter que ler, meditar, comer a palavra, respirar a palavra, cair na palavra e viver a palavra. Assim não faltará luz para ninguém nesses tempos de obscuridade e escuridão. É o nosso compromisso com a palavra. 16º. O que começou a ocorrer no final de 2023, em termos de quitação de dívidas, terá uma continuidade no novo ano. Pois 2024 será um ano de remissão de dívidas. Conquista de território. Pergunta ao seu vizinho: você sabe o que é conquista de território? Isso significa que você vai ter o teu cantinho, o teu apartamento, a tua casa, o teu terreno. Um dos maiores sinais da glória de Deus em alguém é quando o Senhor dá a ele território, gente. A um cristão é importante que ele tenha sua casa, seu lugar, território. Ele pode morar um tempo em algo alugado, mas aquilo ali é temporal, é transitório, não é o plano de Deus. Diga ao seu vizinho: Deus quer dar a você território. E outros milagres ocorrerão na área financeira. E os endividados dessa casa serão libertos através de milagres inexplicáveis. Porque dívida, eu já ensinei aqui, é escravidão. Diga ao seu vizinho: você sabia que dívida é escravidão? Diga a ele: quem manda em você é o Criador. É Ele que define as coisas na tua vida. É uma das mensagens que nós vamos trazer em um dos domingos aqui na casa. Como sair dos poços de dívida. E vamos mostrar por que a dívida é escravidão. 17º. As mulheres, abrem os ouvidos. É para vocês agora. Para as mulheres aqui dessa casa. Haverá uma unção que virá sobre as mulheres aqui da Yarne. E eu creio que virá sobre as mulheres do corpo de Cristo. Haverá uma unção na área de empreendedorismo. E Deus vai dar sabedoria a algumas mulheres aqui, sabedoria do alto, que serão levantadas como empreendedoras. Alguns já estão fazendo alguns ramos de negócio, outras começarão com certos ramos que vão trazer a elas bênçãos financeiras. E literalmente serão ajudadoras na renda, no orçamento familiar. Com alguns já está acontecendo, mas esse ano vai ser naquelas que já está acontecendo numa intensidade maior. E sobre aquelas que não está acontecendo, receba isso no teu espírito. Deixa que essa unção venha e toque você, e o Espírito Santo levante como empreendedora realmente. Quem quer, levanta a mão e diga glória a Deus. Na tua família será um tempo de libertação de cativos. Talvez você tenha parentes que estão na escravidão, no pecado, no álcool, nas drogas, na pornografia, nas doenças. Será um ano de jubileu. É interessante que no mês de Elul, no 29º dia para o povo de Israel, era um tempo de Shemitah, era um tempo de libertação total, de remissão. E isso tem algo espiritual com as nossas vidas. Receba isso no teu espírito, que 2024 seja um ano realmente de libertação de escravidão dentro da tua casa, dentro da tua família.
Você tem parentes drogados, parentes que são presos no alcoolismo, na enfermidade. Vai ser um ano para quebrar-se julgos e eles possam render aos pés do Senhor. De maneira forte nessa casa. 2024 começa um tempo de reunificação de famílias. Há pessoas que não conhecem o pai, a mãe biológica. Eu declaro profeticamente que esse ano vai ser um ano de encontro. E vai ser provocado um tempo de restauração, de unidade, uma conversão de coração de pais, primeiramente de pais aos filhos. E famílias serão reunificadas. Sogro e sogra com genros. Relacionamento de cunhados. Genros e noras com sogros. Filhos com os pais, pais com filhos. Um tempo de reunificação familiar. Levanta nas suas mãos e diga: 2024 será um ano para a reunificação da família. E número 20, virá um tempo de restituição daquilo que foi perdido. O que você perdeu emocionalmente, espiritualmente, materialmente? Quem sabe 2023 você levantou orações para que houvesse restauração nessas áreas. As respostas virão em 2024. Aleluia. Caia nos profetas e prosperareis. Esses 20 itens é uma guia para você. Se você crê que o Espírito Santo está nisso, simplesmente abra o teu coração e caia. Nós liberamos algo em 2022 aqui, pessoas caíram. Quantas pessoas tiveram frutificação aí nesse ano? Levante a mão. Olha quantas pessoas. Bebês que vieram, carros que foram comprados, imóveis que foram dados pelo Senhor de maneira soberana, além do que a pessoa esperava. Dívidas que foram quitadas, pagas. Frutificação da parte do Senhor. Esse ano aí, deixa que a glória do Senhor toque de maneira poderosa a tua casa, a tua família, o teu ministério, e que seja um tempo muito poderoso. Quero convidar você que se coloque em pé. Levante nas suas mãos aos céus, você vai declarar algo comigo. Diga comigo: Senhor, a tua palavra é verdade. E abra o meu coração nessa noite, para que todas as impressões proféticas elas se cumpram na minha vida. Recebo com temor e temor. E eu declaro hoje aqui que 2024 poderá ser o melhor ano da minha vida. E eu tenho expectativas por aquilo que Deus vai fazer. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Eu creio na tua palavra. Eu creio nas sementes que foram semeadas nessa noite. E eu estou com o coração aberto para que seja concretizado na minha vida. Coloco a minha vida, Senhor, na tua presença. O meu cônjuge, toda a minha casa, os meus filhos, meus negócios, meu trabalho, minha área econômica. E peço sim a intervenção da glória do teu nome. Em nome de Jesus, recebo esta palavra para a glória do Senhor. Amém. Em Israel, quando o shofar era tocado, um dos significados era que o Senhor estava liberando a sua palavra, a sua voz.
E o shofar, antes da próxima adoração aqui, o shofar vai ser tocado. Pode ser, Eduardo, um tocar longo. E quando terminar esse toque, você vai liberar um grito de guerra. Aleluia. Muitas vezes o Senhor levava o seu povo a gritar, a proclamar gritos de vitória, brados, e os inimigos se colocavam em retirada. Diga comigo: ainda que os inimigos, qualquer inimigo, nesse próximo ano, venha diante de mim por um caminho, por 7 caminhos, fugirá da minha presença, em nome de Jesus. Pode tocar shofar, em nome de Jesus. Ao final do próximo toque, você vai dar um grito de guerra. Levanta a tua voz aí no grito de guerra.